Olá, bom dia. Estou iniciando aqui também no Instagram. Olá, bom dia. Hoje é dia 29 de julho. Uau, já o mês já acabou praticamente, né, gente? Vamos lá. Hoje eu vou falar, você é o ancestral de amanhã. Ainda estou falando de ancestralidade, eu tirei esse mês para falar sobre ancestralidade e qual a importância dessa ancestralidade na nossa vida, né? Precisamos falar aí essa conexão nossa com a nossa ancestralidade. Será quais pessoas da ancestralidade você está ligada? Hein? O que será que você está fazendo por amor à sua ancestralidade, mas que não é por amor a você? Não, o que será que você está carregando, que é um peso e que poderia ser reconhecido inconscientemente? Está no inconsciente, né? Se a gente visita o nosso inconsciente e reconhece isso, o que será que a gente não carregaria? O que será que está travando aí a nossa vida por estar carregando o que não é nosso? Hein? Você sabe o que é que você está carregando? Gente, ontem facilitei constelações lindíssimas no workshop. Foi o último workshop desse mês e foi algo assim magnífico, porque estávamos ligados, né? As pessoas estavam ligadas à ancestralidade. As pessoas estavam ligadas às dores ancestrais, né? Estou convidando aqui algumas pessoas. Ok, eu acho que já está ok, né? Vamos lá. Vamos lá falar sobre isso. Então, ontem eu quero agradecer as pessoas que estiveram no workshop de constelação. Foram duas constelações incríveis, né? Falamos bastante sobre a questão financeira, os desafios financeiros, desafios de fazer coisas diferentes do que a gente já fazia, né? Muitos de nós temos uma profissão, muitos de nós temos profissões, well, muitos de nós temos profissões. Tem alguma coisa aqui na minha tela? Oh, ok. Muitos de nós escolhemos as nossas profissões com lealdade familiar, seja para com a nossa ancestralidade, às vezes para com o nosso pai, ou para com a nossa mãe. E às vezes essa profissão torna pesada para nós no meio do caminho, né? Porque não é aquilo que o nosso coração, a nossa alma gostaria de exercer, de fazer. E de repente, né, a gente começa a ficar incomodado querendo migrar para outra profissão e a gente não tem força, né? Ou queremos ter uma situação melhor financeira e não temos força, né? Então a gente precisa muitas vezes pedir licença para essa ancestralidade. E não é uma licença deles muitas vezes para nós, né? E sim a nossa consciência se desligar desse potencial, dessa lealdade que nos amarra com eles, deixam emaranhados, né? Usamos muito essa palavra na constelação, emaranhamento, emaranhados. E muitas vezes a gente não consegue porque está na instância, né, inconsciente. Não é consciente. Muitas pessoas vêm até a constelação, não fazem ideia o que elas estão fazendo por amor aos pais e ancestralidade, né? Então é isso. Eu quero, então, já deixo meu agradecimento aqui para quem participou. Tiveram pessoas bem diferentes, bem queridas lá no grupo de ontem. Eu gosto muito quando também vem pessoas que não conheciam o meu trabalho e vêm conhecer. A participação foi bem profunda, né? Os representantes agiram de uma forma bem profunda
E quando se fala em representante de constelação, o que que é, Sheila, representante de constelação? Quando vem uma pessoa constelar no grupo, ela escolhe pessoas na plateia para serem representantes dela, representante da questão que ela trouxe, representantes depois para onde esses representantes olham, né? Então, eles entram para contribuir com a constelação de quem está sendo constelado, eles entram em ressonância mórfica. O que é uma ressonância mórfica? Eles deixam o corpo deles sinalizar o que é que está acontecendo. Eles entram em ressonância com as pessoas do sistema familiar da cliente que está constelando. De que forma? De uma forma muito simples, né? Simplesmente é perceber o seu corpo, perceber sintomas, perceber sentimentos, a intuição que vem naquele momento, né? E isso faz com que as pessoas trazem informações necessárias que estão, na verdade, lá no inconsciente daquele sistema familiar, para poder olhar para a dor que está sendo constelada e contribuir para reposicionar, sair do lugar de dor e ir para um lugar de mais amor, de mais leveza, de mais alívio, de mais compreensão do porquê. Né? Até postei ontem no Story. Às vezes levaríamos muitos anos mesmo, muito tempo para poder se livrar de uma dor ou compreender algo. Olá, Márcia. Ou compreender algo que levaria muito tempo para a gente compreender. E uma sessão de constelação traz a luz e a compreensão, né, de uma forma muito profunda, de uma forma muito exata. Olá, Marília. Sejam bem-vindas. Né? De uma forma muito exata, sabe? Às vezes, eu percebo pessoas que estão, né, fazendo tratamento, psicanálise, psicológico, de muitos anos. Olá, Raquel, de muitos anos. E em uma sessão, eles falam, como que em uma sessão de constelação eu pude compreender o que é que me travava nessa questão, né? Então, quando a constelação, bom dia, quando a constelação é em grupo, os representantes, né, a plateia está ali e quando se convida alguém para poder entrar na constelação, ela pode dizer sim ou não, e se ela diz sim, eu peço para ela simplesmente perceber o corpo, sintomas, sentimentos, sensações, intuições, né? E as pessoas se espantam, como que eu estou sentindo isso? Nossa, às vezes tem cliente que fala assim, nossa, eu estou aqui tranquila, mas eu olho para outra representante aqui na tela, eu olho para o bonequinho que representa ela, eu sinto raiva, minhas mãos fecham de raiva, eu não estou sentindo raiva, como é isso? Né? Ou a pessoa se emociona, né? Quando eu peço para falar uma frase de solução, a pessoa se emociona, fala, nossa, como que eu consigo ficar tão emocionada, sendo que isso não tem a ver comigo? Então, isso é ressonância, ressonância mórfica, né? Onde a gente entra em contato com a representação, a gente entra em contato com as pessoas que lá no passado, muitas vezes é no passado, muitas vezes nós vivemos. Bom dia, Márcia. Ah, saudade também. Muitas vezes nós hoje estamos, a maioria das nossas dores estão atreladas às dores do passado, né? As dores de alguém que não conseguiu resolver aquela dor, né? Às vezes até conseguiu, viu? Mas às vezes, através da epigenética, através da genética mesmo, se teve um trauma lá, aquilo vai para nossas células, né? O trauma, o corpo recebe esse trauma. E muitas vezes esse trauma também vai para a célula reprodutora, que passa de filho para pais, de pais, né? De filhos para pais, de pais para filhos. E esse filho também pode passar para o seu filho, né? E isso a gente não tem o controle disso, né? E por que que a constelação ajuda também nessas questões de trauma? Porque a constelação ela vai nesse lugar, né? Ela vai nesse lugar onde é o nascedouro dessa dor. Já facilitei constelações, por exemplo, em clínicas de pessoas que estavam internadas por causa de álcool e droga, e o que iniciou o vício estava lá na oitava geração.
né? Eles iam, pegavam aquele peso né, de ter aquele vício e parecia assim, não, mas isso não é meu, isso não é meu. Está muito pesado, isso não é meu. E passava para trás, eu falava, está muito pesado. Até chegar na oitava geração e falar, isso aqui está leve e isso aqui é meu, né? Então, tem dores profundas. E algumas pessoas falam, em uma sessão resolve? Às vezes não é em uma sessão que resolve, né? Às vezes vai, a sessão de constelação ela vai contribuir para um processo. Ela vai te levar, contribuir para que você dê muitos passos na direção da solução daquilo. Mas às vezes você consegue lidar melhor com aquilo, você consegue se sentir melhor, né, com aquela questão. Então, e assim, o sentir melhor e caminhar são quilômetros de caminhada que a constelação contribui, né? E lógico, tem a nossa parte. Às vezes você viu ali todo aquele problema, né? Você viu o que é que pode contribuir, mas você não valida aquilo na sua vida e aí a constelação teve toda aquela força, teve todo o movimento, acessou o nascedouro da dor, mas se você também não validar, se você não fizer a sua parte, também não vai continuar, né? Por exemplo, se você já vi pessoas no momento de constelação, percebeu que a dor que ela estava carregando era a dor da mãe, né? Mas ela quis continuar a tratar a mãe como se fosse a sua filha. Mãe é mãe, isso, né? Mãe é mãe, filho é filho. Né? Nós nunca seremos mãe das nossas mães, dos nossos pais, né? Isso é insano praticamente, mas nós cometemos essa insanidade por amor muitas vezes, né? Porque a gente tem medo de sair do papel que a gente achou que está, né? Que é de ser maior do que os nossos pais, e isso traz um prejuízo imenso para nossa vida, né? Quando nós ficamos olhando para os nossos pais querendo fazer algo por eles. Cada um tem a sua vida, cada um tem as suas questões na medida que consegue, e cada um vai lidar com as ferramentas que tem, né? A gente pode instruir, a gente pode dar dicas, mas cuidar da vida do outro é só o outro que pode fazer. Nem nós que somos mães e pais. Chega uma idade dos nossos filhos que a gente não cuida mais da vida deles, não é? Eles têm a própria escolha. Quando eles são adultos, eles têm essa escolha. E muitas vezes a gente fica na janelinha olhando o que eles estão fazendo. A gente pode dar dicas, a gente pode dar conselhos, mas a escolha serão dos filhos. Imagina dos pais, né? Só que tem um problema. Quantos de nós não sabemos o que nós carregamos dos nossos pais, por amor a eles? E muitas vezes, até mesmo depois que eles já morreram, a gente adquire um padrão de querer cuidar a qualquer custo, de querer contribuir, ou uma promessa inconsciente que nós fizemos, até a gente tomar consciência desse padrão, que é esse padrão que muitas vezes que está atrapalhando a nossa vida em determinadas áreas, seja na área afetiva, seja na área financeira, seja na área amorosa, seja na área, sei lá, que área, da saúde, né? Muitas vezes nós estamos ainda no padrão que não é necessário mais, né? O tempo passou e a gente ainda continua tendo aquele mesmo padrão de vida. E cair a ficha de qual é o padrão que eu estou utilizando na minha vida, que está ligado aos meus pais, aos meus antepassados, que eu não preciso mais, e é isso que a constelação faz, entende? E esse padrão que você está utilizando hoje é arcaico. Essa lealdade familiar que você está honrando ainda está te trazendo dores. Ei, olha aqui, né? A constelação fala: olha aqui, olha o que você está fazendo que é desnecessário para a sua vida. Olha como está a sua vida quando você está ainda nesse padrão. Quando você está ainda nesse padrão arcaico, nesse padrão desnecessário, nesse padrão fora da hierarquia, fora das ordens do amor, você está em desordem com o amor, mesmo você achando que está amando desesperadamente.
né? Muitas vezes nós amamos cegamente e a gente faz isso porque nos ensinaram, porque nós tivemos medo na infância de não ser incluído dentro do sistema, porque nós tivemos medo do papai ou da mamãe morrer, ou tivemos medo da mamãe ficar tão triste a ponto de não ter sentimento suficiente para me amar, né, diante de algumas situações. E isso faz com que a gente crie padrões desnecessários na vida, né? E muitas vezes nós estamos muito mais atrelados ao passado do que ao presente, né? Que é outra coisa que a constelação faz também. Tudo que a gente vivencia na constelação é no momento presente. Por isso as frases de solução são todas no presente. Eu vejo você, não é eu via você ou eu te vi. Eu vejo você. Eu deixo com você agora o que é seu e fico somente com o que é meu, né? Eu, eu assumo o meu 50%. Eu tomo o meu lugar de filho. Eu tomo o meu lugar dentro desse sistema familiar, né? Porque é a partir do presente que a gente pode mudar aí as questões futuras. A gente nem fala de futuro, né? O presente é que tem força na constelação. E deixar no passado o que é do passado também traz muitas forças, né? E então, pensando um pouquinho nisso, né? O que é que você está fazendo hoje? Porque você, eu, né, nós seremos os ancestrais de amanhã. Se tivermos filhos, né, netos, bisnetos, um dia nós seremos, né, avós, bisavós, tataravós, e um dia seremos esquecidos. Não saberão nossos nomes, não saberão onde nós vivemos, o que nós gostávamos, né, o que nós gostamos de fazer, quais os nossos estudos, quais as nossas profissões, do jeito que a gente não sabe dos nossos bisavós, do jeito que a gente não sabe dos nossos antepassados, né? Tataravós, a gente sabe muito pouco, né? A gente sabe da história de uma bisavó, um bisavô, uma tataravó, olha lá, né? Por isso é importante a gente tentar buscar aí o máximo possível de histórias do nosso sistema familiar, enquanto ainda tem pessoas mais velhas vivas, né? Para poder entender um pouco mais. Porque, como eu falei na live passada, quando a gente não sabe as histórias dos nossos antepassados, a gente pode repetir. E, na verdade, nós estamos aqui não é para repetir a história, nós estamos aqui para poder evoluir, para poder ampliar a capacidade de evolução, né? De amor, capacidade de ser amado, capacidade de realizar coisas na vida, na profissão, na vida amorosa. E se você, né, tem ainda alguma dor na questão de vida, é muito interessante dar uma olhada para essa dor e ver para onde que essa dor olha, né? Que enquanto estiver doendo, é sinal que a gente está olhando para algum lugar, ou querendo salvar, ou excluindo alguém, né, em ressonância com pessoas que excluíram, em ressonância com vítimas de dentro do nosso sistema familiar, em ressonância com, muitas vezes, com a dor, né, que ainda não foi liberada. Ontem foi muito interessante, né, em uma das constelações, tinha um ancestral, um representante de um ancestral, que tinha sofrido muito, né, por alguma questão, e falava: não, se eu sofri, ela também tem que sofrer, né? É como, então, assim, ainda estamos ligados, ainda precisamos, talvez, de autorização dos nossos antepassados para fazer um pouquinho diferente. E não é muito diferente, é um pouquinho, né? Nós, em uma vida que nós temos, que é curta para tamanha, né? Que os problemas vêm de geração em geração. Tem famílias que o mesmo problema está ali há 5, 6, 7 gerações. E é como se a família ainda não tivesse entendido, né? Os descendentes ainda não tivessem entendido qual é o real problema, para onde precisa olhar, de que forma precisa olhar, com forma de desapego, com forma de amor, com forma de onde?
Onde preciso olhar? Então, é, muitos de nós não sabemos para onde nós estamos olhando. Tem um livro lindo do Bert Helling, que é um dos últimos livros dele, deixa eu ver se está aqui, que é assim, não está aqui, está lá, está na outra estante. É, para onde olham as crianças, né? Para o olhar das crianças. Nós, na infância, os nossos filhos, eles olham para o que está lá na esfera inconsciente, não é para a esfera consciente. Se fosse a esfera consciente, gente, era fácil de resolver os problemas. Mas está tudo lá no inconsciente. Quem ainda não assistiu o Divertidamente mostra aquilo que dói muito, ou aquilo que a gente acha que não serve mais, a gente joga lá no calabouço do inconsciente. Mas isso não significa que vai apagar essa dor, que essa dor não existe. Ela está lá, latente, né? Pulsante, né? E a gente só vai conseguir mesmo saber disso se a gente for nessa profundeza. E para mim, a constelação é, eu não vou nem falar ferramenta, é a tecnologia que ajuda a gente a chegar lá na dor, lá onde dói, sabe? Lá, e às vezes na hora que a gente descobre, dói, né? Ah, puxa, eu não sabia que tinham pessoas que tinham sofrido, que o meu problema hoje de ter dificuldade de relacionamento com o patrão, ou de não conseguir realizar meu sonho, de não conseguir manter, ou de não conseguir realizar o simples, né? Ou de não conseguir conviver com as pessoas que eu amo de uma forma adequada, né? Ou de eu ter depressão, ou de eu ter síndrome do pânico, está muitas vezes atrelado, né? De ter problemas psiquiátricos, de ter problemas de vícios, né? Ou o dinheiro vem, mas não para, eu não consigo planejar coisas, né? Não consigo fazer coisas. Então, é, é isso, sabe? A constelação, ela faz essa viagem no tempo e, e ajuda. E se a gente ainda está olhando para trás, ligada às dores inconscientemente do papai, da mamãe, de um irmão que não pôde nascer, ou às vezes de um primo que a gente amou muito. E a gente ama inconscientemente, às vezes a gente ama os bisavós que nós não conhecemos. Por quê? Porque a genética dele veio para nós, né? A dor dele veio também, né? O padrão de viver dele também veio até nós, né? E vem, não adianta, isso é certo, a gente não tem essa escolha. Falar, não, eu só quero ter as coisas boas do meu pai, da minha mãe. Não, a gente vem com tudo, nós somos eles, é a repetição, né? E com eles vêm os pais deles, e com os pais deles vêm os pais dos pais deles, em nós, né? Então a gente não tem esse livre-arbítrio de escolher é a dor que nós vamos carregar deles. Mas nós podemos escolher como nós vamos carregar, né? E para isso, né, eu costumo dizer, se a gente coloca essas dores dessas pessoas no nosso coração e fala, isso, esse sofrimento, essa escassez, essa dor, essa doença, né, eu lamento muito disso ter acontecido com vocês, mas eu sou pequena demais para poder carregar coisas tão sérias de vocês, que são tão grandes. E se a gente tiver a humildade de, ao reconhecer que esse efeito dolorido que ainda está acontecendo em mim hoje, tem como eu ressignificar isso, e eu ressignifico isso com humildade, com amor, eu posso me livrar disso, percebe? Eu posso não continuar repetindo aquela dor. No início do mês, eu facilitei uma constelação para um empresário. E ele falava assim: Sheila, todo o dinheiro que eu recebo parece que vaza. Eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu quero poder viajar, eu quero poder ter uma casa.
em um lugar legal, mas parece que o dinheiro vem e não para, né? E eu conquisto, a minha empresa ela é boa, ela é consolidada, as pessoas, né, eu tenho clientes sérios, grandes, e aí facilitei a cancelação para ele. Sinceramente, eu não lembro o que estava atrelado à cancelação dele, que são tantas cancelações, eu não consigo, né, gravar todos os detalhes, mas na semana passada ele falou: Sheila, você não acredita, 2 dias depois que eu facilitei a cancelação, eu vendi um carro que eu estava desde janeiro querendo vender, e eu já estava assim, angustiado, e consegui trocar por uma moto do jeito que eu gostaria de trocar, né? E é lógico, ele me trocou, era uma picape para uma moto, para ele poder colocar a moto no trabalho, né? Para ser mais ágil, para atender clientes. E ele falou: fechei uma licitação, que há tanto tempo eu tento fechar a licitação com aquela empresa, e eu estou muito feliz. Tá. Ah, isso pode ser da constelação. Eu falo, pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas algo foi reposicionado na vida dele. Ele parou de carregar pesos que não eram dele, né? E isso faz com que as pessoas se mobilizam, né? Se eu estou no meu lugar, eu costumo falar, né? Às vezes a gente está fora do nosso lugar resolvendo coisas inconscientes para o nosso sistema familiar, carregando um padrão que não é nosso mais, né? E aí eu venho e me coloco no meu lugar, né? Vamos pensar, meu lugar está ali vazio porque eu estou ali carregando coisas para outras pessoas, cuidando da vida de outras pessoas. As oportunidades passam, eu não estou ali, né? Vou pegar um bonequinho aqui. A oportunidade, eu não estou aqui, eu estou lá olhando lá para trás. Meu lugar está aqui vazio. Se eu tomo o meu lugar, as oportunidades passam, eu estou aqui, eu começo a estar em ressonância com aquilo que é para mim, né? Às vezes, se eu estou aqui, eu estarei em ressonância com a dor. Nossa, eu só recebo calote, eu sou uma boa empresa, ou eu não consigo pagar minhas contas. Por quê? Eu estou olhando, querendo cuidar das coisas que são dos outros. E as coisas que são dos outros reverberam de uma forma negativa em mim. Se eu tomo o meu lugar, se eu me coloco à disposição, né? Se eu me coloco à disposição da, da minha vida, do que realmente eu vim para fazer aqui, as oportunidades me encontram, as coisas boas me encontram, a vida me encontra, né? Os bons relacionamentos me encontram, porque sou eu que estou aqui, sou eu que estou no meu lugar, né? Ele não está vazio. As pessoas não vão, as pessoas quando passarem aqui não vão ver um buraco, né? Vão, com licença da palavra, cuspir nesse buraco como se fosse algo, né, algo irrisório, né? Não, eu estou aqui. Aí aqui eu tomo a minha força. Aqui no meu lugar, principalmente nós, nosso lugar de filhos, né? No nosso lugar onde onde a gente tem a nossa força vital. E muitas vezes as coisas boas não acontecem na nossa vida porque nós não estamos no nosso lugar vital. Nós estamos andando, tentando ajudar outras pessoas inconscientemente, enquanto o nosso lugar está lá, aguardando a gente. Quantas constelações, né? Eu colocava um representante da vida. Olá, Camila. Eu colocava um representante elder também, que legal. Colocaram o representante da vida e a vida tá lá esperando, assim, de braços cruzados, como falar, poxa, ela não olha para mim, ela não valoriza, eu estou aqui para ela já faz tempo, né? E aí se resolve todo o problema lá atrás, com os antepassados, olá, Sheila, todos os problemas lá com os antepassados, e aí volta. Aí a vida, aí ela consegue olhar para a vida, que às vezes ela nem enxergava a vida. Quantos clientes nem enxergava a vida, né? E aí, venha conversar comigo. Aí, é, quando se toma o lugar e olha para a vida, né, aí a parceria da vida acontece. E aí, depois da constelação, passa algum tempinho, a pessoa fala: Sheila, como esse empresário, né? Estou realizando, Sheila, estou amando, Sheila, estou, né? A minha relação conjugal melhorou muito. Então é isso, gente, né? Estar no nosso lugar, porque
como eu comecei a falar no início da live, nós seremos os ancestrais do amanhã. E o que que a gente quer deixar de herança para os nossos descendentes? Complicações, coisas mal resolvidas, ensinar que o padrão é ficar olhando para trás, cuidando da vida dos que são maiores do que nós, né? É olhar para trás com muito respeito, principalmente para os nossos pais que estão mais próximos de nós, e olhar para eles. Eu vou falar uma palavra agora que talvez vocês falem, ah, Sheila, essa palavra é difícil. Concordar com eles do jeito que eles são, e concordar é colocar o coração ao lado, junto, né? E não querer mudar o outro. Às vezes o Bert Helling fala, né? Quando você encontra alguém na sua vida afetiva, se você quer mudar algo dele, isso já deixa o relacionamento fadado ao fracasso. É aceitar o outro do jeito que ele é. E os nossos pais também. Ah, mas ele bebe. Ah, mas ele foi violento com a minha mãe. Ou a minha mãe é narcisista. Ok, eles vieram com esse pacote, e nós somos filhos dessas pessoas. Nós não vamos mudá-los, né? Mas poder olhar para eles e falar: esses são os meus pais. A minha vida veio através deles. 50% de mim é minha mãe, 50% de mim é o meu pai. Se eu tiver que mudar algo, eu terei que mudar esse pai, essa mãe que está em mim, não os que estão fora de mim. Eles vão fazer o que estão dentro do recurso deles, né? Como eu falei, podemos auxiliar, mas não fazer com que eles fossem menores do que nós. Isso prejudica muito a vida dos pais, né? Porque a gente acaba querendo carregar por eles aquilo que eles precisavam carregar. A evolução deles não acontece de uma forma completa, fica truncada, e isso gera um peso dobrado na nossa vida dos filhos, né? De nós filhos, que ficamos olhando aí para os pais, querendo mudá-los, e perdemos a força de ir para o nosso lugar, né? Tem pessoas que passam a vida inteira cuidando dos pais como se fossem seus filhos e não têm filhos, não têm vida social, não têm realização em carreira, né? Tem uma vidinha, né? E muitas vezes, quando chega ao fim da vida, sofre de depressão. Porque foi uma depressão mesmo, né? Foi uma queda mesmo, olhando para trás. Então, eu deixo aqui meu recado. Eu quero falar para vocês que eu estou com matrículas abertas para a próxima turma, a 17ª turma de extensão universitária em constelação familiar sistêmica. É uma jornada de 10 módulos em 10 meses, onde vamos começar agora em setembro e vamos fazer esse autodesenvolvimento primeiro, né? As pessoas que chegam, já quero aprender a constelar. No meio do curso, isso acontece, e acontece de uma forma muito efetiva, né? E até terminar o curso, nos 10 módulos, os alunos facilitam constelações entre eles, né? E tem muito aprendizado. As aulas teóricas estão na plataforma para assistir a qualquer momento, e as aulas práticas acontecem uma terça e uma quinta-feira por mês. E geralmente acontecem muitas descobertas. O grupo fica muito coeso. É uma jornada profunda, né, de desenvolvimento, ok? Fica aqui meu recado. Ainda tem a live de quinta-feira, né? Quinta-feira já é dia. Que dia que é quinta-feira? Não, é o último dia do mês ainda, né? Sexta-feira, que já é agosto. Eu ainda vou falar um pouquinho mais, né, sobre constelação e ancestralidade. E o mês de agosto eu vou falar sobre pais, a nossa relação com os pais. Vou fazer esse recorte. A Camila, nossa, a Camila foi da turma 7 de Itajubá. Faz tempo, né, Camila? Estou indo para a turma 17. É uma jornada incrível, né? Obrigada, Camila, de registrar isso. Sim, e cada turma que vem, a jornada é uma jornada única, né? Muito bom. Eu sou muito feliz de ter alunos, de ter consteladores formados pelo Instituto Sheila Queridos. Eu sei que quem sai leva muito do curso, né? De uma forma ética, respeitosa. Ok? Super beijo, gente. Uma ótima terça-feira para vocês. Até quinta-feira, às 7h30, passarei por aqui novamente. Super beijo. Até mais.